Te agradeço, ó Deus maravilhoso, por tudo quanto recebi sem merecer. Tenho tão pouca coisa a pedir, mas tenho muito que agradecer. Te agradeço pela família que amo tanto e pelo lar abençoado que me deu, enquanto muitos vivem na solidão, sem amor, sem um lar que seja seu. Te agradeço pelos meus olhos que contemplam as maravilhas da tua criação. Há muitos cegos que choram sem consolo, porque vivem dia e noite na escuridão. Pelos meus braços com os quais trabalho, enquanto muitos estão a mendigar. Pela voz com a qual eu canto, existem mudos que não podem falar. Te agradeço porque tu me escolheste para ser uma salva por teu amor. Tu me fizestes herdeira do teu reino, enquanto muitos não conhecem o Salvador. Oh, quanta coisa tenho a agradecer-te nesta canção, não consigo enumerar, mas o Senhor que conhece meu coração compreende a gratidão do meu cantar. Women and men, young and old, no clothes at all, walking through the prairies. Na África, mulheres e homens, jovens e velhos, nenhuma roupa definitivamente, andando pelas pradarias. Who never thinks they never went out of each other's sight. Nunca souberam que era um banheiro, ou coisa assim, ou nunca saiu da visão do outro. But they don't know the difference. They don't know the difference. Porém, eles não sabem a diferença. Eles não sabem a diferença. It's customs of nations. Porém, são costumes das nações. And honey, we are different. We are from another nation. Porém, eu disse, querida, nós somos diferentes. Nós somos de uma outra nação. We are pilgrims and strangers here. That's what makes these things look so wrong. Nós somos peregrinos e estrangeiros aqui. Isso é o que faz essas coisas parecerem tão erradas. For the Bible said they will profess such plainly show that they are pilgrims and strangers there, seeking a city to come.
Pois a Bíblia disse, aqueles que professam tais coisas, afirmam, eles mostram que são peregrinos estrangeiros, eles estão buscando uma cidade por vir. A man or woman in Italy, in France, in Africa, in any other nation that's ever born again of the Holy Ghost don't do those things. Um homem ou uma mulher na Itália, na França, na África, em qualquer outra nação, que já nasceram novamente do Espírito Santo, não fazem aquelas coisas. They won't wear those clothes. Eles não vestem aquelas roupas. Yeah. Because they're of another nation. His ruler and maker is God. Eles não atuam daquela maneira, porque eles são de outra nação, cujo governador e artífice é Deus. We're from heaven. Nós somos do céu. The Spirit that's within you motivates your life. O Espírito que está em você motiva sua vida. American will do as Americans do. Se você é um americano, você fará como americanos fazem. If you are French, you'll do as the French do. And criticize the others. Se você é francês, você fará como os franceses fazem e criticará o outro. But if you are of God, you'll do the way you do in heaven. Because the Spirit comes from above. Mas se você é de Deus, você fará como se faz no céu, porque o seu Espírito vem de cima e ele controla você. Not look at it. Uma pequena coisa em que você pode olhar. In the Scripture, those who start this new city acted different. Na Escritura, aqueles que buscaram esta nova cidade agiram diferente. Professed that they were pilgrims and strangers. Eles professaram que eles eram peregrinos e estrangeiros. On the side of Cain, they become fugitives and renegades. Porém, no lado de Caim, eles se tornaram fugitivos e renegados. But Christians were pilgrims and strangers. Porém, os cristãos eram peregrinos e estrangeiros. A fugitive has no home. A renegade is a horrible person. Um fugitivo não tem lar. Um renegado é uma pessoa horrível. But a pilgrim is something real and from a real land in another nation trying to find its way home. Porém, um peregrino é algo real, de uma terra real, numa outra nação, tentando encontrar seu caminho para casa. Bondoso Deus, poderoso Pai Celestial, é glorioso, Pai, estar na Tua casa, ouvindo estas verdades extraídas da Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade, Pai. Ela realmente é o alimento, é o remédio que dá saúde para as nossas almas. Senhor, ajude-nos nesta noite, continue falando conosco através do ensino da Tua Palavra. Com o perdão de nossos pecados pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Senhor Jesus, continue nos abençoando, irmãos. É bom ver cada um de vocês. Deus recompensa o esforço de cada um que fizeram para vir à casa de Deus. Deus os abençoe. Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Em Apocalipse capítulo 6, versos 7 e 8. É a escritura que estamos usando para o estudo desta série do quarto selo. Estamos em todas as sextas-feiras estudando os selos do Apocalipse.
Estamos no quarto selo. Apocalipse capítulo 6, versos 7 e 8. João escreveu assim: e havendo o cordeiro, aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. Essa é a denúncia da águia, quarto animal. E olhei, e eis um cavalo amarelo surgiu no cenário. E o que estava sentado sobre ele era uma coisa esquisita, que está sentado hoje. Isso está falando de fatos de hoje, história que se cumpriria hoje. Estamos diante desse fato. Estava sentado sobre esse cavalo amarelo. Quem dominava ele chamava-se por nome Morte, e o inferno seguia. Então fique longe desse regime que o mundo tem ele sobre si, viu? É o regime da morte, do inferno. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Senhor Jesus, nos ajude enquanto vamos estudar sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém. Podeis assentar, vamos ler também Apocalipse 2. Vamos ler também Apocalipse 2. Abra sua Bíblia. Verso 20 ao 23. Tem a ver essas duas escrituras com o estudo que vamos ter essa noite. Apocalipse 2, do verso 20 ao 23. Sobre a era de Tiatira. Ele descreve aqui no verso 20 de Apocalipse 2, sobre a era de Tiatira: mas tenho contra ti, povo, a igreja da era de Tiatira. Há uma denúncia de Deus, uma repugnação. Há uma repugnação de Deus para a igreja daquela era. Tenho contra ti que toleras Jezabel no comando, não é? Mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos. Vocês toleram isso? Eu tenho contra ti essa coisa que vocês toleram. Ela ensina e engana os meus servos para que se prostituam, espiritualmente falando. Prostituir quer dizer envolver com doutrinas erradas. E comam dos sacrifícios da idolatria. Ídolos, tudo que não é Deus com D maiúsculo é um ídolo. Verso 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse. Veja, Deus é tão bom que dá tempo. Arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Ela, a grande prostituta, está nessa cama chamado poder político, poder monetário e poder religioso. Ela está nessa cama. Todos que deitam com ela, o que ele disse? Virá grande tribulação se não se arrependerem de suas obras. Todos que se misturarem com esse sistema dessa grande Jezabel, que ensinam os seus filhos a prostituir. Prostituir é fazer parte das coisas erradas. Então ela está numa cama, e espiritualmente falando, e todos que se enredam com ela. Por isso que o profeta diz: fique longe desses espíritos pagãos, romanos, denominacionais, que têm se enredado, voltado à prostituição com a velha mãe. 23. E ferirei, quem está falando isso aqui é Deus,
e ferirei de morte a seus filhos, filhos dela, da grande Babilônia. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, um Deus justo, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Ferirei de morte. Então nós vamos prosseguir aqui o estudo do quarto selo, na página 284, a partir do parágrafo 235. Eu quero que vocês saibam, irmãos, que esta mensagem a qual estamos pregando é o último recado de Deus para a era, para os tempos, que os tempos terminam-se na era de Laodiceia. Então, essa é a voz de Deus para esse tempo. Nós devemos crer tanto nisto, como que entre a vida e a morte. Parágrafo 235. Vocês creem nisto? A pergunta do profeta. Vocês creem nisto? Amém. A congregação diz amém. Vocês creem que este profeta é o mensageiro de Deus para esta última era? Amém. Então ele diz: essa é a palavra. Essa é a palavra. Nós devemos ter temor de Deus, irmão, porque quando isto veio ao irmão Branham, está em forma de coluna de nuvem, foi uma constelação de 7 anjos. Isto veio, ele não estava correndo atrás disto. Ele não estava querendo se fazer um profeta. Não. Ele estava de viagem de caça, até tirando carrapicho das suas calças, lá no Quênia Sabino, nas montanhas do Colorado. E esse estrondo abalou, que pedras rebentaram das montanhas, foi um estrondo tremendo, e desceu essa nuvem com esses 7 anjos, e o 7º anjo foi o que mais evidenciou para ele, e disse: vá para o leste, lá eu te encontrarei. E quando ele obedeceu e veio para Jeffersonville, o anjo, essa mesma coluna de fogo, essa bola de fogo, que foi fotografada sobre a cabeça dele, quando ele foi pregar, o anjo disse para ele se preparar, que ele iria trazer a ele a revelação de 7 selos. Durante as 7 noites, ele passou trancado ali naquele quartinho, e saía só para tomar água e comer, e voltava, e à noite ia pregar. Essa coluna de fogo, todas as noites aparecia ali no quarto, trazendo para ele a revelação da Bíblia, que são o segredo dos selos do Apocalipse. Então isso não foi uma montagem, isso não foi uma pessoa que estava correndo atrás, querendo se fazer um profeta. A Bíblia diz que a palavra de Deus vem aos profetas, não é os profetas que vai atrás dela, mas ela vem. Então, tudo que ele pregou, principalmente aqui nos selos, toda essa série de 7 selos, devemos prestar bem atenção, ler, reler e abraçar isso, porque isso foi o que a coluna de fogo, Logos de Deus, essa coluna de fogo foi investigada pelo laboratório mais sofisticado dos Estados Unidos da América, do FBI, e constatado que realmente é o sobrenatural de Deus sobre a cabeça desse homem. Então, isso é um ministério muito sagrado, ao qual nós pertencemos. Isso que não é um truque fotográfico. Nós não estamos seguindo um aventureiro ou uma coisa, um disque. Nós estamos seguindo a coluna de fogo do jeitinho que Israel seguia através de Moisés, do Egito para a terra prometida. Nós estamos seguindo desse Egito chamado Laodiceia para a nossa terra prometida, que é a glória eterna. Então, devemos crer nisto de coração.
de coração, ou seja, fazer valer cada vinda nossa aos cultos, agarrar cada palavra pregada, fazer valer isto, porque isto é muito especial para o nosso destino eterno. Não deixar isso passar por alto, sem nós captar a importância da revelação da palavra. Então ele começa dizendo: veja, feri-los-ei de morte os que deitarem com a grande prostituta, e se estão mortos, eles estão eternamente separados. Muito bem, lembre-se, ele lhe deu tempo para que se arrependesse. Deus deu tempo para este povo que se envolveram com a Jezabel, que é a grande prostituta, que é a Babilônia, Roma. Deus é longânimo, gente. Ele deu tempo para que se arrependessem. Porém, poucos, ou seja, só os eleitos é que se arrependeram e saíram dali. Eu, você, nós, o resto estão todos lá misturados nesse coito espiritual, chamando isso de palavra de Deus. Denominação não tem mais presença de Deus. Deus os lançou em cegueira, como acabamos de ler aqui em Apocalipse 2. Agora vamos ao parágrafo 236. A era de Tiatira foi a era das trevas. O cavaleiro do cavalo preto cavalgou naquela época, quando se tinha de pagar por todas as missas e tudo mais, e as orações, e as novenas, e assim por diante. Agora veja, seu cavalo preto, então, depois que ele recusou arrepender-se em Tiatira, povo daquela era, o quê? Muda de cavalgar um cavalo preto a um amarelo, que quer dizer morte, para o seu último ministério, qual estamos agora. Agora talvez eu dê ao indivíduo uma pequena sacudida aqui. Rejeitar a Deus, rejeitar ao chamado de Deus, você fará isso pela última vez algum dia. Isso é forte, irmão. Nós devemos pensar nisso com a nossa alma. Dei-lhe tempo para se arrepender. E aqui o profeta dá uma sacudida, ele diz: rejeitar a Deus, o chamado de Deus, você fará isso pela última vez algum dia. Há uma linha divisória que separa entre a graça e o juízo. E a gente vai brincando com a graça, brincando, dizendo não faz mal, não tem problema. Hoje a gente erra e ora, chora, Deus vem e perdoa. A gente brinca e amanhã erra de novo o mesmo pecado, vai, chora, arrepende e Deus perdoa, e a gente depois de amanhã faz a mesma coisa. E isso vai relaxando. Brincar com a graça pode transformá-la em desgraça para nós. É muito perigoso isso, nós que conhecemos esta verdade. Há muitas pessoas, nós falamos domingo passado aqui de manhã, nós não podemos esquecer disso. O Saul brincou tanto com a graça, que a graça se tornou uma desgraça para ele, ao ponto que Deus não falava mais com ele. Aí ele começou a arriscar, a buscar bênção nos malabaristas de cura divina, nos malabaristas de curandeirismo, e por fim foi até na reunião da feiticeira para ver se Deus falava com ele, porque nada mais falava com ele, porque ele tinha virado as costas para Deus. Isso é muito perigoso para nós, perder a sensibilidade, o temor. Vamos chamar isso de temor. Nós perder esse item tão importante da vida cristã, chamado temor de Deus. E isso cai um juízo.
um opróbrio sobre nós, que nada mexe mais conosco, como foi o caso de Saul. E aí caímos naquela frigidez espiritual, cântico não nos alegra mais, vem na igreja, ouve os melhores cânticos, sai da mesma forma, ouve as melhores mensagens, os melhores pregadores, não mexe mais com o interior da gente, cai numa frigidez tão grande. Por quê? Porque deixamos Deus lá atrás, por uma obra de desrespeito, como foi o caso aqui, que acabamos de ler. Deus os abandonou nas prostituições do paganismo, da Laodiceia com a Jezabel. Nós devemos ser francos com o diabo. O diabo vem com aquelas artimanhazinhas querendo nos envolver. Você tem que dizer: Satanás, preto é preto, branco é branco. Eu não vou deitar na sua cama para conivir com suas imundícies. Ainda que eu esteja errado, Satanás, mas eu condeno o erro. Eu não aceito o erro em mim e em lugar nenhum. Porque enquanto houver isso de bom em nós, haverá ainda contato da nossa alma com Deus. Haverá misericórdia para nós, haverá perdão para nós, enquanto houver esse temor, essa reverência, ainda que em nós mesmos estiver tudo errado, fisicamente falando, mas se houver sinceridade, você dizer: Deus, eu estou errado, eu preciso de uma mudança, eu não concordo com esse coito, com Roma, com essa doutrina, eu não concordo com isso. Enquanto houver essa incompatibilidade do seu espírito com o espírito errado, há jeito para você, tem jeito para nós. Deus não te abandonou, você ainda não é um Saul da vida, mas a hora que você entrar em harmonia com esses espíritos mundanos, você se torna um Saul, porque Deus te abandona. Deus é ciumento, gente. Deus não aceita ver sua igreja eleita em coito com esses espíritos errados. Não. A Bíblia diz que Deus tem ciúme dos seus filhos, da sua igreja. Amém. Agora veja, é o 237. Agora talvez eu dê ao indivíduo uma pequena sacudida aqui. Rejeitar a Deus, rejeitar ao chamado de Deus. Olha, você fará isso pela última vez algum dia. Aí você diz: Deus me livre disto, de rejeitar a Deus pela última vez. Me ajude a abraçá-lo. Eu quero é mais, e mais, e mais de Cristo. Não rejeitá-lo. E do mesmo modo que aquela igreja fez, a igreja de Tiatira, está acabado. Por que ela morreu? Porque ela rejeitou a Deus pela última vez. Foi preciso levantar Lutero, porque o povo de Tiatira tinha se apostatado. Deus levantou Lutero, mas logo os luteranos, com aquela bola de fogo, suas 95 teses, que era um avivamento da hora. Cadê os luteranos hoje com as suas 95 teses? Estão todos apostatados, voltaram à cama com a mãe velha. Os luteranos e os romanos estão de mãos dadas, voltaram onde acabamos de ler, deitaram na cama de prostituição com a mãe velha. Depois Deus teve que levantar Wesley com aquela tocha de fogo. Wesley foi como tição de fogo, aceso, mas aquilo durou. O irmão Branham disse que dura 3 anos e meio, logo que passa vai esfriando. Ele disse: o ciclo do avivamento dura 3 anos e meio na média, logo que passa vai esfriando. Logo os wesleyanos também foi esfriando, os pentecostais vieram fervendo,
mas logo agora esfriaram nossas assembleias de Deus, nossas irmãs de calças compridas, todas de batom, cabelinho cortado, porque passou o ciclo do avivamento deles, do movimento pentecostal. O irmão Brana diz: porém este avivamento da noiva, ele no coração dos eleitos não vai passar. Profeta grita: igreja, não deixe o avivamento da revelação esfriar em seus corações. O ciclo do avivamento demora 3 anos, dura 3 anos e meio. O irmão Brana, quando pregou isso, ele disse: mas aqui já faz mais de 20 anos e a coisa arde cada dia em minha alma. E nós hoje podemos dizer, já faz quase 50 anos que temos recebido essa mensagem, e ela arde dentro de nós até hoje. Que é isso? É que nós não deitamos na cama com a mãe velha, com suas prostituições. Nós estamos fora de Laodiceia. Não deixe esse avivamento esfriar em seu coração. O maior perigo é concordar com o perigo. Isso é perigoso. E do mesmo modo que aquela igreja fez, está acabado, Tiatira. Deus, paciência, não contenderá para sempre com homens, está vendo? É a página 285 agora. Deus não contenderá para sempre com o homem. Deus é democrático. Lá com Adão, ele falou uma vez só. Leia lá para você ver em Gênesis 3. Ele não ficou repetindo. Adão, não coma da árvore da ciência do bem e do mal. Eva, não coma, não mexa. Falou uma vez só. Deus não fica contendendo o tempo todo. Deus não fica. Nós, como igreja hoje, temos o privilégio, cada culto é repetido as mesmas coisas, como Paulo disse: não me canso de vos dizer as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Mas Deus falou uma vez só. 238, página 285. E quando ela, a igreja de Tiatira, se recusou a aceitar a Deus, a palavra, né? Então ela mudou e foi. Agora ela tem um nome chamado morte. Se tornou uma igreja morna, mundana, chamado morte. Veja o rótulo dela, da igreja mundana. É morte. Você quer unir com ela? Você quer fazer visitinha lá, receber bencinho? Bencinho, eleito não vai atrás desses favorinhos lá não. Esses favorinhos de Jezabel. Não. Eleito não vai atrás disso. Nós temos uma benzona de Deus, que é vida eterna. Não precisamos dessas bencinhas da mãe velha, não. Porque ela traz morte, que é separação. Deus disse: eu até mesmo tomarei seus filhos, os protestantes, eu estou lendo 238, e a cada um deles eu matarei com separação eterna. O que é a morte? Morte verdadeira é a separação eterna de Deus. Isso é espiritual. Deus matou os filhos que voltaram para o seio da mãe romana. Ele matou com cegueira espiritual. Isso quer dizer separação eterna de Deus. Morte física não fala de separação eterna. Um cristão que morre fisicamente é até logo nós o reencontraremos. Mas quando a pessoa morre espiritualmente falando, envolvendo com doutrina errada, é separação eterna. Cruza a linha. Que Deus nos livre desse acidente. Aí está a era de Tiatira, a era das trevas. Seu cavalo preto agora torna-se morte para o seu último ministério, que é esse. Estamos vivendo no ministério do cavalo amarelo, que é o ministério da morte. Igreja, saiba disso. Fora desta mensagem é morte. Você nunca encontra vida. Mas lá na igreja eles curam. Lá no Centro de Macumba também cura.
Deus não desperdiça fé. Onde tem uma fé no coração sincero, Deus cura. Não é que Deus está ali, os dons são dados até para rebeldes. Veja aqui, amados, está vendo? 239. Como as eras da igreja se mesclam com os selos perfeitamente. Sabemos que está certo, o Espírito Santo não comete engano. Ele nos deu uma grande vindicação a última vez, quando concluímos as eras da igreja lá no passado. Você sabe? Você sabe. Você sabe a vindicação, quando o irmão Branham terminou de pregar as 7 eras lá no Tabernáculo Branham, em 1962, ele tinha desenhado aquele quadro lá, ele tinha desenhado e colocou lá dentro do Tabernáculo Branham. Lá tem gente que vive até hoje, que lembra disto, Só que no último mensageiro, ele com a sua modéstia, ele sempre foi um homem modesto, ele escreveu lá no lugar do último mensageiro, ele escreveu Elias, mas o anjo entrou, havia em torno de 400 pessoas assentadas lá no Tabernáculo Branham no dia, e o anjo entrou e desenhou na parede a coluna de fogo, desenhou aquele mesmo quadro, do jeitinho que o irmão Branham tinha desenhado das 7 eras, só que a última bola, em vez de escrever Elias, o anjo escreveu William Branham. É isso que o irmão Branham está comentando aqui no parágrafo 239, a vindicação de Deus quando ele terminou de pregar as eras. Então isto é algo muito forte, irmão. Oxalá que essa mensagem desperte nossos corações para uma sinceridade mais profunda para com ela. Agora o 240. Veja a amável longanimidade de Deus. Antes que proferisse juízo contra ela, Deus proferisse juízo contra a igreja morna de Laodiceia, Ele lhe deu tempo para que se arrependesse. Deus é bom, gente. Deus é bom. Antes dele destruir, Ele dá tempo. Ele não puxa o gatilho cedo, Ele dá tempo. E é em nome do Senhor que digo isto. Ele deu à igreja protestante a mesma coisa hoje, não é? E ela não quer fazê-lo. Você sai aí pregando programa de rádio, vocês distribuem folhetos nas ruas, e as pessoas parecem que estão tão neuróticas, tão sonâmbulas, tão dormentes, que não querem acordar para a realidade, para os fatos. Elas estão vendo os sinais apocalípticos se desdobrando no cenário, cada dia diante dos jornais, das revistas escritos aí, e as pessoas estão tão sonâmbulas. Irmão Branham diz: o que é isso? Amnésia espiritual, perca parcial ou total da mente. Deus cura a sua igreja da amnésia. E às vezes até nós, os crentes, somos sujeitos a pegar essa pestilência da amnésia e não ver a hora em que estamos vivendo. Deus tenha misericórdia de nós. Ele deu à igreja protestante a mesma coisa, e ela não quer fazê-lo. A mensagem estremeceu todos os lugares. Essa mensagem estremeceu o Brasil, gente, de norte a sul, de leste a oeste. Ninguém queira ser um tolo em pensar que vai estremecer esse Brasil de novo. O que Deus tinha que fazer nesse Brasil, Ele já fez. Ele cruzou esse Brasil de norte a sul, de leste a oeste, através do programa de rádio, pregadores, missionários da mensagem. E aí ela tem se tornado, por último, pior, acomodada. Qual é o próximo passo de Deus? O irmão Branham disse naquela mensagem, União Invisível da Noiva, ali no início, ele disse: o próximo, preste atenção nisso que ele fala,
Mensagem União Invisível da Noiva, ali no início, na terceira, quarta página. Ele disse: próximo passo de Deus não é um avivamento para a noiva. A noiva não está esperando um avivamento. A noiva está esperando o arrebatamento. O mundo, as virgens nécias. Isso é tremendo, irmãos. Mas isso é a Bíblia. Vocês lembram quando as virgens nécias correram para buscar o azeite? Vocês lembram? Lá na Bíblia, em Mateus 25. Quando o noivo veio, estava vindo, elas ouviram o grito: eis aí o noivo. Eis aí o noivo, o grito. Você sabe que o grito é o alarido? O alarido é o grito. Eis aí o noivo. Quando, lá em Mateus 25, quando as virgens nécias, o irmão Brana comenta isso na mensagem às 10 virgens, leia lá para você ver. Quando as virgens nécias ouviram o grito, eis o noivo, o que elas fez? Um alvoroço. Um alvoroço. Veja esse alvoroço denominacional que está tendo aí, ó. Igrejas neopentecostais alvoroçadas, curando, falando línguas estranhas, até a igreja católica falando línguas estranhas, até os padres orando pelos enfermos sendo curados. Isso é o alvoroço em busca do azeite. Mas São Mateus 25 diz que elas encontraram o azeite, estava somente com as prudentes. Não espere, virgem nécia, ter azeite, elas têm alvoroço. Não confunda alvoroço com o azeite. A noiva tem seu avivamento interno. Por isso que eu digo, o profeta acabou de dizer: não deixe esse avivamento morrer em sua alma. Tudo que o diabo quer é que você descreia da palavra, da mensagem, é que você deixe esse avivamento, essa empolgação do Espírito esfriar em seu coração e se torne um mundano, uma laodiceiana, uma crente normal, tradicional. Tudo que o diabo quer é te matar espiritualmente. Não deixe o diabo te matar. Comece a trabalhar, comece a deixar o Espírito Santo trabalhar em seu coração com a mensagem, avivá-la, esta mensagem em seu coração. Como avivar? É estudar mais ela, amar mais, orar. Aquela irmã perguntou ao irmão Brana, como eu posso me aprofundar no avivamento de Deus, no amor divino? Ele disse: é lendo a palavra e orando. Lendo, você tem seu tempo de avivamento lá no seu quarto, em sua casa, no seu trabalho, nas horas de folga. Você vive sua vida de um verdadeiro avivamento, meditando na profundidade da revelação da palavra. O mundo todo está no movimento. As virgens nécias estão no grande movimento, em busca do azeite. As igrejas nominais enchendo de gente, porque o povo sabe que a hora está para acontecer alguma coisa, e eles inconscientemente temem, por isso estão enchendo as igrejas de gente. Crentes nominais, técnicos tradicionais. Este é o movimento das virgens nécias. Leia São Mateus 25. Quando as virgens nécias correram para fazer esse movimento em busca do azeite, a virgem prudente já tinha, e o noivo veio e fechou-se as portas, e elas ficaram do lado de fora, e as prudentes entraram com o noivo. Irmãos, nós estamos nesta hora, irmãos amados, nós estamos diante desse cenário, nós estamos diante desse episódio. A Bíblia é um livro profético. Tudo o que ela diz, como falou lá em Eclesiastes capítulo 1, o que era, havia de ser, o que há de ser já foi, são fatos. E nós estamos diante desse fato, da segunda vinda
de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a ter nossas lâmpadas acesas, ter nossas tochas de fogo acesos. Ó Deus, livra-me de ser um crente apagado, livra-me de ter minha lamparina apagada. Qualquer doutrina já está me enganando, porque eu estou apagado, não vejo nada, não tenho luz de nada. Um crente que tem a lamparina apagada, ele não tem luz de nada. Qualquer doutrina que vem a ele já está engolindo ele, enganando, porque ele é um crente apagado, vive em trevas. Deus, faça brilhar mais minha lâmpada, o brilho do Espírito Santo possa estar mais forte em minha vida. Deve ser a nossa oração, irmãos, deve ser a nossa oração. Eu parei aonde? Penúltima linha do 240. Ela vai ficar com seus próprios dogmas e credos. Ela quem? A igreja nominal. Não importa o quanto se explique isso, ela não aceita a verdade, e Deus a abandonará ela na sua cama, no seu leito de prostituição, e saberão que eu sou aquele que sonda os rins e o coração. Agora 241. Como eu disse lá em Chicago outro dia, para mais ministro do que há pessoas sentadas aqui. Lá havia 450 ministros. Até isso aconteceu no ministério do irmão Branham. Profeta Elias enfrentou 450 profetas de Acabe, e o irmão Branham enfrentou 450 pastores denominacionais lá em Chicago, que reuniu para desafiá-lo. Foi quando tiraram a foto e saiu essa coluna de fogo na cabeça dele. 241. Como disse lá em Chicago outro dia, mas para mais ministro do que a pessoa sentada aqui, e lá me armaram uma cilada. Coisa boa, irmão, é você estar cheio do Espírito Santo. Satanás pode armar cilada como quiser, não te pega nenhuma. Eles é que caem na própria arapuca que eles armaram. Eles caem na própria arapuca que eles armam. Armaram uma cilada acerca da doutrina, a semente da serpente e todas essas outras coisas. Eu disse: alguém apanhe sua Bíblia e venha cá e se põe ao meu lado então. E ninguém disse nada. 450 pregadores, doutores, poliglota. Houve um silêncio na plateia e ninguém teve coragem de ir lá desafiar o profeta na doutrina que o profeta pregava: unicidade, batismo em nome de Jesus Cristo. Por que não tiveram coragem? Porque o que o profeta pregava é a Bíblia pura. E para eles trazer qualquer tese para desafiar, eles tinham que pegar do catecismo da igreja deles. E catecismo não encaixa com a Bíblia. E o irmão Branham mandou eles trazer a Bíblia. Alguém traga a Bíblia. E a doutrina deles discordava, era catecismo da igreja, e catecismo discordava com a Bíblia. Houve um silêncio. Contra a verdade não há fatos, não há argumento. Por isso que é bom ficar com a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso, meus irmãos, amem mais esta verdade. Ame isto de coração. Na hora dos apertos que vierem, esta verdade te tirará daqui. Como tu foste fiel no mínimo, eu serei fiel no máximo. Não tenhas medo de confiar nesta verdade. Não tenhas medo de confiar nesta verdade. Na hora do aperto,
ela pelejará por ti. 242, Tommy Hicks disse, Tommy Hicks era um dos líderes lá, eu nunca ouvi isso dessa maneira antes, irmão Branham. Era um amigo do irmão Branham. Quero 300 destas fitas, vou enviá-las a todos os meus ministros. Fita que o irmão Branham tinha pregado seu sermão. Tommy Hicks era líder de uma grande denominação. Quando viu o sobrenatural, Deus operando visivelmente, você sabe, num culto, todo demônio sai. As pessoas podem vir endemoniadas como for num culto. Os demônios saem tudo, a pessoa fica leve. Só que lá fora os demônios ficam esperando as pessoas. Volta tudo se a pessoa não tiver cuidado. Foi assim que aconteceu com o irmão Tommy Hicks. Ao ver o irmão Branham pregando sobrenatural, coluna de fogo foi vista por eles. E então ele disse: eu quero 300 cópias dessa fita, dessa pregação sua, para me enviar para meus ministros. Vai, vou converter todos. Sabe o que aconteceu? 243, houve cerca de 50 ou 75 que disseram: vou lá para ser batizado novamente. Irmão Branham disse: vieram? Nenhum deles. Saiu lá, o diabo entrou nos seus líderes e colocou mentira na cabeça deles, desanimou, e não veio ninguém mais para ser batizado. Quando saiu do culto, saiu todo mundo disposto a ser batizado, mas saiu lá fora, o diabo, através da dúvida, inseriu pensamentos malignos e nunca mais voltou na reunião do irmão Branham. Por quê? Ele lhes deu tempo para que se arrependessem, e ele lançará seus filhos na morte espiritual. Daremos continuidade a isso amanhã, querendo o Senhor, ou sábado à noite, sobre essas pragas que sobrevêm. Observe o que acontece lá. Como ele deu ao Egito tempo para que se arrependesse. Deus não queria destruir os egípcios. E qual foi aquela última praga? Morte. Qual foi a última praga? Gente, nós temos que prestar atenção a como aconteceu com a igreja hebreia fisicamente, acontece com a igreja gentia espiritualmente. Isso não falha nenhuma vírgula. Qual foi a última praga antes da saída lá do Egito? Foi morte espiritual. Morte em quem? Filhos, jovens, adolescentes, primogênitos. Morte. Antes da nossa saída daqui, o que está acontecendo hoje? Morte espiritual. Você vê os adolescentes todos morrendo, espiritualmente falando. São as pragas. A última praga que caiu no Egito é a última praga que está caindo aqui no mundo gentílico, antes da saída da noiva gentia. Antes da saída da noiva hebreia foi morte dos filhos, primogênitos, adolescentes. Morte. Última praga antes da saída da noiva: morte dos adolescentes, das adolescentes, das famílias. Gente, pensa bem nisto, gente, vigiemos. Estamos ou não estamos em um êxodo, em uma saída? Morte tem caído sobre a terra, morte espiritual. E sabe, lá em Apocalipse 3,17, a morte está caindo de uma forma anestesiada, que as pessoas estão morrendo e nem sentem. Está escrito lá: pobre, miserável, nua e não sabe, nem sente, está morrendo.
povo está morrendo espiritualmente, e você chega nele e diz: irmão, você está morrendo, irmão, você está morrendo. Diz: não mexe com a minha vida não, porte com a minha vida não. Anestesia do diabo tem anestesiado, trazendo amnésia, e as pessoas estão morrendo. Esse é o cenário que houve lá no Egito antes do povo da noiva hebreia sair. Tudo o que aconteceu com a igreja hebreia acontece com a noiva gentia hoje, vírgula por vírgula. Anote-se, nós vamos embora para casa pensando nisso. Papai, mamãe, escreva isso na página branca de sua agenda. A última praga antes da saída da noiva hebreia: morte. Morte dos adolescentes, morte dos jovens, morte dos primogênitos. Primogênito não era só jovem não, tem um grandão que é primogênito, morreu também. Morte. A última praga antes da saída da noiva aqui desse Egito chamado Laodiceia: morte. Morte dos adolescentes em primeira mão, primogênito, as famílias, o desinteresse pelas coisas de Deus, o esfriamento, a anestesia de Satanás entrando nas veias espirituais da igreja, e ela se tornando cada vez mais mundana, desinteressada. A morte. Estamos ou não estamos em tempo de êxodo? Vamos embora para casa com as pernas trêmulas pensando nisso. Eu parei aonde, irmão? Parei aonde? 245, nós vamos continuar na sexta-feira que vem, se Deus quiser. Mas vamos para casa meditando nisso, gente. Isso não é brincadeira não, gente. Isso não é brincadeira, nós não estamos numa brincadeirinha de culto não. Pastor Edson, vem orar, vamos ficar de pé. Nós não estamos numa brincadeirinha não, gente. Isso que dá para nós curvar os joelhos, chorar e dizer: Deus, me livre dessa praga, salva meu lar, salva meus filhos, salva a mim, salva a minha família, salva a igreja desta praga de morte, porque é hora de sair, e a última praga foi morte. Ore, irmão, cada um ore de sua maneira. Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos porque o Senhor tem nos dado um espírito convertido, um espírito, ó Deus, que tem inclinado para ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós estamos aqui diante do altar de graça e de misericórdia. Um dia destes, o Senhor sairá, se levantará e sairá do trono de misericórdia, e Ele se tornará um trono de juízo, e não haverá misericórdia ali, mas aqui ainda há misericórdia. Deus, o Teu servo, o profeta para esta era, disse que quando a gente nasceu de novo, o Senhor nos deu um talão de cheques, que nós poderíamos assinar, ó Deus, preencher o que quiséssemos, e o Senhor nos daria. Ó Deus, eu requeiro as minhas filhas, Pai, eu requeiro a minha esposa, o meu lar esteja completo ali, que ó Deus, cada um de nós tem esse direito. Nós precisamos crer no que o profeta disse. Ajuda-nos a crer que nós somos os herdeiros de cada promessa, Pai. Que possamos entender que isto nunca se tornará uma realidade enquanto nós não fizermos disso a nossa possessão pessoal. Ajuda-nos a crer nisto.
Ó Deus, eu requero o meu lar. Deus. Cada um possa requerer aquilo que é seu. Jesus. Em nome do Senhor, sela a bênção deste culto em nossos lares. Ajuda-nos a fazer cada vez mais firme a nossa vocação e eleição. Que nossa casa seja reservada para Deus, com culto doméstico, no nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Irmão, vamos começar de novo a acender as chamas do Evangelho em nossos lares. Se porventura está apagada, culto doméstico, reuniões de oração com a família, lágrimas, não aquela oração minguada, Deus abençoa a mim, minha família, meu serviço e até logo já estou indo. Uma oração com lágrima, com sentimento. Oração sem sentimento não sobe. Comece a contagiar seu marido, irmã. Você não está notando que seu marido está esfriando na fé? Está esfriando. Ou sua esposa está esfriando. Precisa de quem está aceso, aquecer quem está esfriando. Tira um tição da fogueira para você ver se ele não apaga. Tira um tição. Ah, não estou indo no culto, mas eu estou crente. Está coisa nenhuma. Tira o tição da fogueira, vê se ele não apaga. Apaga. O natural fala do espiritual. Conduza novamente aos cultos, às escolas dominicais. Venha com lágrimas para aquecer esta chama. Gente, ouça-me. Nós estamos na reta final. A morte, o anjo da morte tem percorrido as ruas de cada bairro, de cada cidade, de cada nação, de cada lugar, até mesmo lá na roça, em Periperi. O anjo da morte está em todos os lugares. Vamos acordar quem está dormindo, gente. A última praga foi morte lá no Egito. E nós estamos vendo a olho nu, gente. Olha, só segue para não ver. A morte espiritual caindo sobre a terra. As pessoas desiludidas. Eu acho interessante que para ser mundano estão todos iludidos. Ah, saiu uma moda nova, eu vou usar. Mas para ser cristão está tão desiludido. Somos tão iludidos para ir nas festinhas, nos rock, nos shows evangélicos. Show evangélico, show disso, show daquilo. Mas para vir o culto, para ler a Bíblia, estamos tão desiludidos. Isso é o diabo, gente. É o anestésico caindo no coração das pessoas. Isso é fim. Isso fala de êxodo, é tempo de êxodo. Antes da noiva hebreia sair do Egito houve morte. Antes da noiva gentia sair desse mundo é morte espiritual. Que isso possa nos sacudir, que isso possa nos despertar, que isso possa trazer temor de Deus em nossos corações. Abrace um ao outro. Amanhã 18 horas culto lá em Taguatinga. Vai lá. Domingo 8 horas da manhã aqui. Vem aqui domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite. Vamos fazer aquecer mais essa chama do Evangelho dentro de nós. Deus os abençoe em nome de Jesus. Nem os anjos do céu saberão o dia e a hora que ele vem. Como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Haverá grande aflição naquele dia, até o sol se escurecerá. A lua não dará sua luz, e as estrelas cairão dos céus. Ele vem buscar os que são seus. Ele vem
Ansiosa aguardo o momento do arrebatamento acontecer. Os sinais estão nos mostrando